Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos vamos trabalhar um pouquinho a divisão de polinômios por monômios. Das operações matemáticas, a adição, subtração, multiplicação, todo mundo tem o seu jeitinho de ser resolvido, né? De ser trabalhado dentro da álgebra. E nós vamos trabalhar um pouquinho e ver como é que funciona a divisão, o esqueminha da divisão ali com os polinômios e os monômios. Tá bom? Bora! Então, os objetivos da nossa aula, sairemos daqui aprendendo dividir um polinômio por um monômio e aplicar a relação fundamental da divisão, que é dividendo igual, quociente vezes o divisor mais o resto. Tá? Então, é a prova real da divisão, se você quiser pensar dessa maneira. Em várias situações, o nome dos termos das operações matemáticas, eles vão aparecer em enunciados, em textos. Então, é importante você saber os nomes dos termos de uma operação matemática. Dividendo é o número que eu vou dividir. Quociente é o resultado da divisão. Divisor é aquele númerozinho que está dentro da chave, é por quem eu estou dividindo. E resto é o que sobra da nossa divisão, que pode ser zero quando uma divisão é exata e pode ser um número diferente de zero quando a divisão não é exata. Isso será que pode acontecer também com os polinômios? Será que dentro da álgebra eu terei divisões que serão exatas e divisões que não serão exatas? Né? É uma perguntinha que eu vou deixar aí para você ir pensando e ir amadurecendo esse raciocínio, tá bom? Se você se lembra como efetuar a divisão entre monômios, monômio, aquele termozinho algébrico, é uma caixinha. Como é que eu divido monômio por número, que também é um monômio, monômio por monômio? O que eu faço com os números, os coeficientes? O que eu faço com as letras? Lembra-se desse processo de divisão? Mas como efetuamos a divisão de um polinômio, tem mais coisa aí, por um monômio? Fazemos tudo de uma vez só? Fazemos parte por parte? Então é esse o caminho da nossa aula, tá? Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, nós vamos pedacinho por pedacinho do polinômio, tá? Com o monômio que está sendo dividido. Com isso, nós teremos várias divisões de monômios. Então, número dividido por número, letra dividido por letra. E lá na divisão das letras, a propriedade da potência é divisão de potências de mesma base. Vamos repetir a base e subtrair os expoentes, tá bom? Vamos fazer um acompanhamento aqui, vamos fazer uma análise dessa situação, desse exemplo e aplicar o que você já sabe de ferramenta para trabalhar com a álgebra aqui, com os polinômios e com os monômios. Calcula-se a área de um triângulo dividindo por 2 o produto da sua base pela sua altura. Lá na geometria plana, área de triângulo, base vezes altura, divididos por 2. Largura vezes comprimento, divididos por 2, né? Vamos lá. Tá aqui o nosso triângulo, a base aqui embaixo, a altura é a distância, a maior distância entre a base e o ponto mais alto da figura, tá bom? Para frente. Quanto medem cada uma dessas medidas, né? Se a altura desse triângulo fosse dada por x mais 3 e a sua base por 2x menos 4. Agora nós temos valores, porque monômios, polinômios são valores desconhecidos e vamos aplicar na regrinha aqui na fórmula do cálculo da área. Na letra A, que polinômio representaria a área desse triângulo? Vamos colocar na fórmula da área. E na letra B, qual o valor numérico dessa área se x fosse 3? Lembra-se, quando você não consegue desenvolver o raciocínio com as letras, coloque número que vai ficar mais claro para você, tá? Vamos fazer a letra A. Multiplicação da base com a altura, multiplicação distributiva, tá? Ela que envolve ali os polinômios e os monômios. 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 3,
6x. Número vezes número, letra vezes letra. Quando multiplico letra, somos expoentes. Menos 4 vezes x, número e letra diferente, repete todo mundo. Regrinha de sinal agora, menos com mais, menos 4 vezes 3, 12. Ok? A divisão? Todo mundo está sendo, a multiplicação. Todo mundo está sendo dividido por 2, tá? Próximo passo. Resolver essa divisão por 2. Lembra que eu tenho, assim, vários monômios ali no numerador e embaixo eu tenho um único monômio, que é o número. O número 2 é um monômio, né? Então, eu vou dividir todo mundo por 2. Antes disso, vamos trabalhar com o polinômio na sua forma reduzida. Tem dois termos semelhantes ali que eles podem ser unidos, né? Que é o mais 6 com o menos 4. Mais 6 com menos 4, mais 2. Dividindo agora todo mundo por 2. 2 divididos por 2. 2x divididos por 2. E menos 12 divididos por 2. Dividir todo mundo por 2. Ok? 2x ao quadrado por 2 sobra x ao quadrado. 2x por 2 sobra x. E 12 por 2 dá 6. Bem tranquilinho, tá vendo? Não mexi na parte do coeficiente da parte literal, não mexi nas letras, porque não tinha outra letrinha envolvida na divisão, só tinha número. Então eu só dividi os números, só os coeficientes, tá certo? Letra B. Qual o valor numérico dessa área se x fosse 3? Então, como eu já tenho lá o resumo, né, do valor da área, né, eu já deixei bem prontinho lá como seria a área desse triângulo, só substituo o valor do x por 3. X ao quadrado, 3 ao quadrado, que dá 9. X substituo por 3 e o menos 6 acompanhou. Fazendo a continha, 9 mais 3, 12, menos 6, 6 unidades de área. Ok? Então, é uma situação que envolveu multiplicação distributiva, né, multiplicação entre polinômios e depois a divisão desse polinômio por 2. Tive que fazer o polinômio da forma reduzida, então todas as informações que você veio trazendo até chegarmos nesta aula aqui de divisão, elas vão ser usadas, tá bom? Como você prestou bastante atenção naquilo que nós fizemos agora, um exercício para você. A figura abaixo representa uma praça de uma cidade e a parte colorida, a parte triangular aqui em verde, está sobre um retângulo cinza. Então, aparece uma parte do retângulo e uma parte do triângulo, ok? A parte colorida verde representa o jardim construído. Determine o polinômio que representa a área ocupada por este jardim. Qual é a base desse jardim, o comprimento desse jardim? 5x mais 10. A altura, a largura desse jardim? 2,5x. Tranquilo? Conforme nós fizemos no exercício ali, no exemplo anterior, você vai aplicar o mesmo processo agora, a mesma lógica, tá bom? Faz rapidinho aí pra gente corrigir.
Fez igual o exemplo que nós fizemos do triângulo ali, que nós fizemos o acompanhamento? Hein? Então vai dar tudo certinho, olha só. Para determinar a área ocupada pelo jardim, dividimos por 2 o produto da área, o produto da sua base pela sua altura, que é o cálculo da área. Base 5x mais 10, altura 2,5x. Polinômio vezes monômio, multiplicação distributiva. 5x vezes 2,5x e 10 vezes 2,5x. Multiplicando todo mundo, 12,5x ao quadrado mais 25x, dividindo por 2, que é a fórmula da área. Separando ali os monômios, né? Todo mundo eu vou dividir por 2, vou fazer a metade dos 2 monômios, ok? Metade de 12,5, 6,25x ao quadrado. Metade de 25, 12,5x. Só fiz a divisão dos números, dos coeficientes, não tinha letrinha para dividir, repetiu na resposta. Tranquilo? Não é difícil. A divisão de um polinômio por um monômio, então, será. Considere a seguinte situação. Eu vou agora dividir um polinômio 9x à quinta mais 21x à quarta menos 12x à terceira por um monômio 3x ao cubo. Só que este monômio agora tem letrinha. Então, como é que vai funcionar a divisão aqui, certo? Já sabe você que tem que separar os monômios do polinômio para fazer todo mundo dividido pelo mesmo monômio, certo? Fazendo aqui, então, a separação, ó. 9x à quinta por 3x ao cubo, mais 21x à quarta, também por 3x ao cubo, e menos 12x ao cubo, também por 3x ao cubo. Mostrei a divisão de todo mundo. E agora, número com número, letra com letra. Número com número, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio, foi isso que fizemos. Termo a termo, o que vai acontecer? O 9 vou dividir pelo 3, o x à quinta pelo x à terceira, propriedade da potência, né? Repete a base, subtrai os expoentes. 21 dividiu pelo 3 também. X à quarta dividido por x à terceira. 12 dividiu por 3, vamos colocar o sinalzinho na resposta, tá bom? E x ao cubo dividido por x ao cubo. Tá legal? Essa estrutura de divisão, ela é bem importante. Por isso, você vai ter um tempinho para copiá-la no seu caderno aí, com bastante carinho. Ela tem detalhes nessa resolução que eu quero que você destaque aí, para que a gente faça sempre aquele resuminho, né? E poder continuar a aula daqui para frente, tá bom? Copia rapidinho aí que a gente já continua.
Agora que você já tem todo esse esqueminha pronto no seu caderno, vamos finalizar essa conta. 9 divididos por 3, 3. X à quinta divididos por x ao cubo, x ao quadrado, subtrai expoentes. 21 divididos por 3, 7. X à quarta por x à terceira, diminui os expoentes, x. E menos 12 divididos por 3, menos 4. Não falei que o sinal ia aparecer ali? X ao cubo por x ao cubo, x elevado a zero, subtrai os expoentes. Qualquer elemento, qualquer potência de base zero com a base diferente de zero, expoente zero, o resultado é 1. Tranquilinho? Então não faz diferença, não é tão diferente assim de quando você divide por um número apenas, tá? Quanto é, então, vou te perguntar e você vai copiar direitinho aí no seu caderno e vai responder. Quanto é 35a elevado à quarta menos 20a elevado ao quadrado? Divididos por 5a. Quanto é a divisão desse polinômio por esse monômio? É fácil, nós achamos aqui, você também. É só dividir cada termo do polinômio por 5a. Monte o esqueminha da divisão, como você acabou de colocar no seu caderno, faça termo por termo e você vai conseguir chegar no resultado. E o resultado certo, que você vai conferir daqui a pouquinho. Vamos corrigir então esse exercício para finalizar essa aula? A divisão do polinômio pelo monômio, dividimos termo a termo do polinômio pelo mesmo monômio. 35 divididos por 5, 7. Aqui embaixo está a colinha, tá? A quarta divididos por a terceira. O que aconteceu com ele? Repetir a base, diminuir os expoentes. Menos 20 divididos por 5, menos 4. A ao quadrado divididos por a, repete a base, subtrai os expoentes, 4a. Tranquilo?
número com número, letra com letra. Regra de sinal para divisão dos números. Propriedade da potência para divisão das letras, tá? Da parte literal dos monômios, tá bom? Desafio é uma atividadezinha, um exercício que eu vou deixar para você. Copie com carinho, pense direitinho e refaça aí, reforce, né, o que você viu nesta aula. Multiplicação distributiva, a soma de termos semelhantes, tá bom? E com isso a gente finaliza mostrando a relação fundamental da divisão. Ao dividir um polinômio, que eu não sei quem é, pelo monômio 6x ao cubo, o resultado foi 18x à quinta mais 2x à quarta. Qual é o polinômio que eu dividi? Perceba, o polinômio que você vai dividir você não conhece, ele é o dividendo. Vou dividir por quem? Por 6x ao cubo, ele é o divisor. Qual é o resultado dessa divisão? 18x à quinta mais 2x à quarta, é o quociente. Não existe nenhuma informação de resto, é porque ele é igual a zero. Então, copie esse desafio aí no seu caderno, vou te dar um tempinho, e reveja o que você teve de conteúdo nesta aula para poder resolver ele depois. Já volto para falar com você. Copiou direitinho? Então faça com carinho que vai valer super a pena. Vimos nessa aula então a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Separa todo mundo e divide pelo mesmo monômio, tá bom? A divisão dos polinômios foi o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.